Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Vrajajanarandana Sodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Vrajajanarandana Sodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Vrajajanarandana Nanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Ki Jai Antaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaura Premanande. Então, bom dia. Tá tudo bem aí? Som, imagem? Não tem nenhum comentário? Vamos apenas partir do princípio que está tudo bem. Vamos começar então.
Então, mais uma vez, bom dia. Os que chegaram agora. Vamos então dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Hoje, que é uma segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Vamos ler do canto 3, capítulo 3, verso 24. Então, o verso é o seguinte, verso em sânscrito. Bom, antes de mais nada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No verso 3.3.24 do Srimad Bhagavatam, Puryam Kadati Kridadbhir Yadubodhya Kumarakai Kopita Munaya Shepur Bhagavan Matakovidaha. Puryam Kadachit Kridadbhir Yadubodhya Kumarakai Kopita Munaya Shepur Bhagavan Matakovidaha. Uma tradução palavra por palavra. Puryam, na cidade de Dwaraka. Kadachit, certa vez. Kridadbhir, pelas atividades divertidas. Yadu, os descendentes de Yadu. Bodhya, os descendentes de Bodhya. Kumarakaihi, príncipes. Kopitaha, ficaram irritados. Munayaha, os grandes sábios. Shepuru, amaldiçoaram. Bhagavat, a personalidade de Deus. Mata, desejo. Kovidaha, côncio. Então, tradução e significado dados por Srila Prabhupada. Tradução é a seguinte. Certa vez, grandes sábios foram irritados pelas atividades divertidas dos descendentes principescos das dinastias Yadu e Bodhya. E assim, por desejo do Senhor, os sábios os amaldiçoaram. Vamos repetir? Certa vez, grandes sábios foram irritados pelas atividades divertidas dos descendentes principescos das dinastias Yadu e Bodhya. E assim, por desejo do Senhor, os sábios os amaldiçoaram. Deixa eu ver aqui. Bom, parece que está tudo bem. Vamos continuar. Então, agora o significado. Os companheiros do Senhor, que estavam representando o papel de descendentes principescos das dinastias Yadu e Bodhya, não eram entidades vivas comuns. Não é possível que eles pudessem ser ofendidos. Não é possível que eles pudessem ter ofendido algum santo ou sábio. Nem poderiam os sábios, que eram todos devotos puros do Senhor, ser influenciados ao ponto de se irritarem com algumas das atividades esportivas
dos príncipes nascidos nas santas dinastias de Yadu e Bodja, nas quais o próprio Senhor aparecera como descendente. A maldição feita pelos sábios aos príncipes foi outro passatempo transcendental do Senhor, para fazer um espetáculo de ira. Os príncipes foram amaldiçoados, a fim de que se saiba que até os descendentes do Senhor, que jamais poderiam ser destruídos por algum ato da natureza material, tiveram de se sujeitar às reações da ira de grandes devotos do Senhor. Deve-se, portanto, tomar muito cuidado e prestar muita atenção para não se cometer uma ofensa aos pés de um devoto do Senhor. E bom, Prabhupada aqui. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Gyana Tasmai Sri Gurave Namah. Om Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhutale Srimati Dayananda Goswami Tinam. Om Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinam. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai. Hare Krishna. Então, vamos comentar um pouco aqui sobre esse verso e significado. Antes de começar a explicação, vou repetir de novo o verso. Certa vez, a tradução, né? Grandes sábios foram irritados. Então, certa vez, grandes sábios foram irritados pelas atividades divertidas dos descendentes principescos das dinastias Yadu e Bodja. E assim, por desejo do Senhor, os sábios os amaldiçoaram. Então, esse verso está lembrando essa passagem, né, que quando os príncipes, os jovens, né, da dinastia Yadu e Bodja estavam se divertindo na região lá de Dwarka, e eles estavam, tinha uns sábios, e eram grandes sábios, né? Aqui fala grandes sábios, inclusive Narada Muni estava lá. Então tinha Vashishta Muni, tinha vários sábios assim renomados. Eles estavam numa reunião, né, para fazer um grande sacrifício. E esses meninos estavam perambulando por ali, né, assim, aquela coisa de gangue, né? Gangue de jovens, né, como chamavam, porque aprontam assim a qualquer momento, assim, com qualquer pretexto, né? Eu lembro bem na minha juventude. Hoje em dia não tem muito mais isso, né? A gente não vê mais os jovens assim à vontade, né? Passeando e aprontando com todo mundo, mesmo desconhecido. E eram chamados de gangue, né? Lá vem a gangue aquela turma.
Então, aprontavam mesmo, né? Cada um tinha lá o líder que dava uma ideia e ia todo mundo. Por exemplo, né, a gente estava onde. Então, e agora? Agora tá ok aí? Vamos começar de novo. Então nós estamos continuando aqui a leitura e comentário do Canto 10, capítulo 3, verso 24. Canto 10, desculpa, Canto 3, capítulo 3, verso 24. Então, normal agora. Marcos, obrigado aí pela informação. Então, vamos retomar. Nós vamos ler novamente o verso. Quem estiver vendo só essa. A tradução do verso. Certa vez, grandes sábios foram irritados pelas atividades divertidas dos descendentes principescos das dinastias Yadu e Bodia. E assim, por desejo do Senhor, os sábios o amaldiçoaram. Então, o significado, Prabhupada termina dizendo: devemos tomar muito cuidado e atenção para não cometer ofensa aos pés de lótus dos devotos do Senhor. Porque mesmo os descendentes da dinastia de Krishna foram amaldiçoados pelos sábios, eles que eram assim, que não podiam ser derrotados por ninguém por nenhum evento dessa energia material, foram amaldiçoados pelos sábios e foram destruídos por causa dessa maldição. E isso tudo por causa da ofensa deles, né? Então nós estávamos falando da ofensa que eles cometeram. Qual foi a ofensa? Então vamos ver aqui, eles estavam se divertindo, né? O grupo de jovens da dinastia Yadu e Bodia, né, que eram príncipes, né? E estava aquela galera ali passeando, se divertindo, e encontraram aqueles sábios e resolveram se divertir às custas dos sábios, né? Aprontar uma com os sábios, né? E, e aí eles cometeram uma grande ofensa, porque eram sábios muito elevados, né? Grandes sábios, como falam aqui, né? Tinha inclusive Narada Muni, todos os outros sábios, como Vashishta Muni e vários outros. E eles estavam assim numa reunião muito séria e para executar um sacrifício, um grande sacrifício. E os meninos viram aquilo e falaram: vamos se divertir um pouco aqui com esses sábios, né? Aí tiveram a ideia, pegaram um dos meninos, que era justamente um filho de Krishna, Samba, e aí vestiram Samba, né? Combinaram, e Samba concordou, imagina, filho de Krishna, vê como é que a coisa pode ser, né? E ele se vestiu, isso, isso é Krishna, né? Filho de Deus, filho de Krishna, se vestiu de mulher, ainda arrumaram um travesseiro, botaram
amarraram na barriga dele, botaram um sari por cima, então ficou aquele barrigão assim. Então fizeram todo, vestiram ele todo de mulher, maquiado e tal. Então era uma senhora grávida, não uma moça, né? Uma mocinha grávida. E assim foi aquela turma com essa moça para se aproximar dos sábios. Esses sábios que estavam lá, inclusive na área da música. E aí falaram, meus queridos sábios, vocês que são tão iluminados, por favor, nos ajude. Nós sabemos que vocês podem ver, porque os sábios são considerados, né, sábios elevados, Trikalaya, Trikala, eles podem ver o passado, o presente e o futuro, né? Então, os três tempos, né? Kala é tempo. Então, vocês que podem ver o futuro, o passado, o presente, por favor, essa moça aqui, ela está muito ansiosa para saber qual vai ser o filho dela, se vai ser homem ou mulher, se vai ser uma menina ou menino. Mas ela é muito envergonhada, então ela não tá com vergonha de perguntar para vocês. Nós viemos aqui ajudá-la. E, por favor, você poderia, assim, nós viemos aqui humildemente, né, pedir essa ajuda de vocês, se pudesse dizer qual é o sexo da criança que vai nascer. Aí os sábios não gostaram da brincadeira, né? Porque eles estavam, assim, brincando com coisa séria, né? E ainda imitando as pessoas sinceras, né, que se aproximam dos sábios, da maneira humilde, e assim, fazendo chacota de toda essa crença, né, de que os sábios sabem tudo e que você pode se aproximar humildemente do sábio. Isso realmente foi os sábios consideraram uma grande ofensa, ficar ridicularizando assim coisas sérias. E aí eles amaldiçoaram. Só que a maldição foi a seguinte: os meninos perguntaram, né, qual era que essa criança que vai nascer, ela vai ser menino ou menina? Aí ele falou assim, aí os sábios olharam, o quê? Essa criança essa coisa que vai nascer, aí, ela vai ser a causa da destruição de toda a sua dinastia, a dinastia de vocês. Aí os meninos aí sentiram o drama, né? Sentiram a seriedade da situação, porque viram que os sábios não estavam brincando. E eles sabiam, né, que no fundo eles sabiam, estavam ali naquela brincadeira, mas no fundo eles sabiam que os sábios realmente têm muito poder, né? E aí ficaram apavorados. Voltaram lá para Dwarka e assim, eles nem foram atrás de Krishna com vergonha, né? E aí foram vendo quem poderia ajudá-los e querer dizer o que aconteceu. Aí foram até o rei e o Ugrasena e alguns. Aí explicaram a situação, tinham lá os ministros e tudo. E o pessoal, né, as pessoas mais idosas da comunidade, e aí eles falaram assim, bom, que saiu aí dessa... porque eles quando... Aí depois disso, né, que eles saíram, eles ficaram apavorados, porque quando eles tiraram o sari de samba,
onde tinha lá o travesseiro, agora tinha uma bola de aço. Porque eles falam que vai nascer uma massa, né, uma massa de aço que vai destruir toda a sua dinastia. Né? E eles viram aquela bola de aço e ficaram apavorados, mas eu vi que a coisa é séria mesmo. Né? Eles tinham colocado ali um travesseiro e se transformou numa bola de aço. E assim o, os ministros, né, o Graceno e os ministros decidiram, não, então vamos, realmente o caso é sério, mas nós vamos resolver isso. E o rei Graceno mandou que destruíssem aquela bola, né? Não, nós vamos destruir isso aí, dar um fim a essa coisa aí, e assim vão resolver o problema. E aí eles pulverizaram, destruíram completamente aquela, né, moeira, aquilo ali, aquele aço, e ficou assim, todo pulverizado, e em partículas assim bem pequenas, né? Pegaram aquilo tudo, só ficou um pedacinho que sobrou maior, assim, mas eles não jogaram tudo isso no mar. Né? E, e aquilo ali, pronto, né? Deram um fim naquilo e aparentemente tinham resolvido o problema. Então assim passaram-se vários anos e, né, os meninos até cresceram e tudo. E em uma certa ocasião eles foram todos para Kshetra, para Bava Kshetra, que eles iam fazer lá uma grande cerimônia, e então foi que Krishna recomendou, porque estavam tendo assim muitos sinais inauspiciosos no ar, então resolveram fazer essa cerimônia e foram para esse local que era um local considerado sagrado, esse Kshetra, para Bava Kshetra. E lá os jovens ficaram lá né, os mais velhos estavam preparando toda essa cerimônia que eles iam fazer, mas os jovens ficaram por ali e foram fazer um piquenique na beira da praia lá e tal. E chegaram num local que é justamente onde tinha aquelas partículas de ferro, né, aqueles pedacinhos de ferro, foram limalhas, né, que chamam limalhas de ferro. Quando você, né, quando eles moem aquele aço, vão pegar aquelas limalhas, quando eles... E, e aí essas limalhas de ferro, elas foram levadas pelo mar e foram jogadas assim na praia, né? Como tem, a gente vê as algas marinhas, né? Sujeira que jogam no mar, o mar acaba jogando de volta para a terra, né? Com o tempo. E aquilo ali, com o passar do tempo, nasceu uma vegetação. Essa vegetação assim, tipo uns bambus lindos, assim. E eles chegaram nesse local, né? Para fazer esse piquenique. Onde tinha essa vegetação que tinha nascido dessas limalhas, desse ferro, desse aço que tinha sido pulverizado, né, moído para darem fim a essa bola aí que ia destruir toda a dinastia. Então, essa vegetação aí é que
quando eles estavam lá fazendo piquenique e, e começaram a beber, inclusive, porque os chatra era autorizado, um tipo de bebida era alcoólica que eles faziam, a base era feita de arroz fermentado. Né? E eles estavam meio embriagados e começaram um a implicar com o outro e provocar e tal. E aí começaram a brigar e coisa. E aí eles cataram aqueles, tipo aquelas varas, né, que estavam naquela vegetação ali, e começaram a bater no outro. Só que aquelas varas, quando eles arrancaram elas do chão, elas se transformaram em varas de aço. E aí quando eles começaram a brigar um com o outro e lutar, aí começaram a se matar, né? Porque eram varas de aço, eles estavam meio embriagados e não estavam sabendo o que estavam fazendo. Então assim eles começou aquela briga e começou a envolver todo mundo e acabou que destruiu toda a dinastia, que eles estavam todos reunidos ali naquela região. Entrou até os adultos no meio da coisa depois. Então o negócio foi uma destruição total, né? Que começou a partir disso. Agora teve um detalhe, quando eu falei que eles conseguiram moer todo aquele aço e ficou uma parte maior. Essa parte maior é um pedacinho assim, né? Que não ficou bem pequeno. Essa foi engolida por um peixe. Um peixe engoliu e esse peixe ele acabou sendo pescado, né? O pescador. Aí tem algumas versões, né? Tem uma versão que diz que quem, essa pessoa que pescou era um caçador, mas tem outra versão que eu acho que é a mais fidedigna, é que o pescador levou o peixe quando foi fazer o peixe lá, e cozinhar o peixe, viu esse pedaço de aço dentro do peixe e ele pegou esse pedaço de aço e ele levou lá para o mercado. Na Índia você vende tudo, né? Qualquer coisa que você tenha, você vende. Você vai no mercado, o pessoal compra coisas de tudo. Você tem alguma coisa usada em casa, você leva, você vende, o outro compra. E assim eu vi essa versão de que ele levou esse pedaço de aço, acabou vendendo lá no mercado e, e um caçador que comprou, ele viu aquela coisa e era pontudo assim, ele afiado, falou, isso aí vai ser uma boa ponta de flecha. E aí comprou esse aço aí, levou, fez uma flecha. E quando ele estava caçando, quer dizer, então a dinastia Yadu foi toda destruída, né? E ficou sobrando Krishna. E Krishna estava deitado lá embaixo de uma árvore, tranquilo, meio assim na relva, né? Aquela vegetação rasteira. E o pé dele, a planta do pé é avermelhada, né? E ele com aquela cor escura, diz que um caçador, esse caçador que tinha feito a flecha com essa ponta de aço, ele viu ali o pé de Krishna e confundiu com o animal, com o veado, e, e atirou a flecha. E assim ele acertou o pé de Krishna. E ele percebeu isso, porque aí quando viu que era Krishna, ficou apavorado e, né, pediu mil perdões, não sei o quê, mas o fato é que Krishna, por causa disso, ele abandonou o planeta, né? Abandonou o corpo, abandonou tudo. E ele, por, porque aquele aço ali, né, tinha essa maldição.
por arranjo de Krishna. Krishna mesmo, como fala aqui no verso, que é um ponto importante desse verso, é que quando fala aqui, né, certa vez grandes sábios foram irritados pelas atividades divertidas dos descendentes principescos das dinastias Yadu e Bodhi. E assim, por desejo do Senhor, os sábios os amaldiçoaram. Então, essa maldição tinha tanta potência, porque vinha de devotos, né, de sábios, e era o desejo de Krishna, porque Krishna queria retornar, né? Retornar, acabar com, encerrar esse passatempo aqui na Terra e voltar ao mundo espiritual. Ou ir para outros planetas. Ele diz que as encarnações de Krishna e as aparições de Krishna são assim como o Sol, né? Ele está sempre aí em algum local. Ele nunca desaparece. Então, Krishna queria sair desse planeta. Só que para ele sair de uma forma assim natural, né, teria que morrer, o corpo teria que morrer. E não tinha nada que pudesse matar Krishna. Então ele mesmo teve que fazer esse arranjo dessa maldição dos sábios, e ele, né, sancionou isso. E assim ele poderia sair de uma forma natural. Ele e toda a dinastia dos Yados. Porque um detalhe que eu não falei no início é que quando acabou a guerra, né, e depois Krishna foi, matou Kansa, e aí entronou Yudhishthira, o que aconteceu é que a missão de Krishna estava encerrada. Mas ele estava ali, né? 16.108 rainhas, tudo estabelecido, agora ele estava tranquilo, Yudhishthira administrando tudo e os princípios da religião estavam, né, restabelecidos, porque Krishna tem várias missões quando ele aparece, e essa missão especificamente de cumprir com esse propósito, né, de que ele até fala no Bhagavad Gita, né, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam Dharma Sanstapanartaya Sambhavam Yuge Yuge. Quer dizer, ele em Yuga, ele aparece para, né, proteger os devotos, né, Paritranaya Sadhunam, mas também Vinashaya Chaduskritam, que é destruir os demônios. Então ele já tinha feito isso, ele matou muitos demônios, uma quantidade assim ilimitada de demônios, porque estava o peso na terra. E Bhumi tinha pedido para ele, né, Bhumi, na forma de uma vaca, né, Bhumi é a deidade da terra, e ela tinha pedido ajuda ao Senhor Vishnu, porque a terra estava sobrecarregada de líderes demoníacos, né? E assim ele veio para aliviar o cargo da terra. E ele já tinha feito isso, né? Esse Vinashaya Chaduskritam, eliminar os demônios, ele já tinha feito. E também já tinha Dharma Sanstapanartaya, que, né, já tinha estabelecido o Dharma, colocando o Yudhishthira no governo, porque o Yudhishthira era a personificação do Dharma. E ele estava controlando agora as coisas e estabeleceu todo o Dharma na Terra. Ele era o imperador da Terra, né? Então, os semideuses vieram, né? Krishna estava lá em Dwarka, tranquilo, né? Com as suas rainhas, e aí os semideuses vieram, encabeçados pelo Senhor Brahma, e falaram: mas Krishna, a sua missão já acabou, né? Está na hora de voltar, você não vai voltar, você é livre, você pode fazer o que quiser, mas nós estamos só lembrando, né? E assim Krishna falou: realmente,
aqui está encerrado, né, a minha missão. E aí Krishna falou e como é que eu vou sair? Eu não posso também sair sozinho e deixar essa dinastia, toda a minha dinastia, porque esses, como o Prabhupada falou no significado aqui, essas personalidades, elas, começa aqui, os companheiros do Senhor que estavam representando o papel de descendentes de principescos da dinastia Yadu e Bodha. Então todos esses descendentes da dinastia Yadu e Bodha, eles eram companheiros de Krishna. E alguns eram semideuses e tudo, então eles vieram para uma missão. Até eu vi uma explicação interessante que o devoto perguntou, mas por que Krishna tinha que levar todos de volta? Aí o devoto deu um exemplo interessante, uma analogia assim. Acho que é a mesma coisa quando você vai para um local, você vai de férias para um local com a sua família. Né? Você vai lá visitar a avó, qualquer coisa, assim, vai a qualquer lugar. Quando termina as férias, você volta com a família inteira, né? Você não volta sozinho, você foi com a família e volta com a família. Então a mesma coisa. Assim Krishna queria voltar com todo mundo e fez todo esse arranjo aí, né? Que Krishna, quando as atividades de Krishna e o desejo dele sempre acontece de uma maneira que tem muitas consequências, né? E todas elas são boas. Aparentemente, pode não parecer boa para alguém, mas no final das contas, todas são boas no sentido que todas são para cumprir um propósito, um desejo de Krishna. E no final dá tudo certo, porque o desejo de Krishna é sempre perfeito. Né? Então, esse passatempo, né, de Krishna, de, dos sábios, amaldiçoar os descendentes de Adi, tudo coisas estranhas, né? Primeiro sábios tão elevados ficarem irritados assim com brincadeiras do menino e ter uma reação tão drástica, né? Uma coisa tão séria de eliminar, imagina, por causa da brincadeira de umas crianças, eliminar toda uma dinastia e de uma maneira assim, né? Cruel, né? Uma coisa assim, muito brutal. Então é tudo. A gente olha assim, não é possível, né? Que isso. Que os sábios pudessem ter esse tipo de reação. Como o Prabhupada mesmo no significado fala. Mas é porque era o desejo de Krishna. Era a única maneira de eliminar com aqueles corpos, daquelas pessoas que estavam ali, daqueles companheiros de Krishna, que no final eles são companheiros eternos. Então, para Krishna, eliminar esses corpos não tem essa conotação como nós que estamos identificados com o corpo. O ponto todo é esse. Para eles, para Krishna e para aquelas personalidades, eles estavam simplesmente terminando o teatro, né? Como se tivesse encenado uma peça que estava todo mundo vestido com os seus trajes lá. E quando terminou, agora tira os trajes e volta para a sua atividade normal. Então é isso que eles estavam fazendo. E a maneira de fazer, para quem está identificado com o corpo, parecia assim uma coisa absurda, né? Mas do ponto de vista espiritual, puro, espiritual, então seria o ponto de vista de Krishna, é uma coisa totalmente normal, né? Porque qual é o problema, né? Ele podia até pegar aquelas, né, as roupas do teatro lá e tocar fogo, isso não faz diferença nenhuma, porque eles não estão identificados com aquela roupa. Mas para quem está identificado com o corpo, aí é um drama. Né? Então é lógico que a gente não pode querer imitar a Krishna e argumentar dessa maneira para fazer mal ao corpo do outro, coisa assim, né? Isso não é essa, né? Não é isso que a gente tem que aprender desses passatempos. Né?
Mas a gente tem que... o ensinamento é de que nós não somos esse corpo, nós somos almas espirituais e temos que ir aprendendo a ver ter essa visão espiritual. Pelo menos ter um vislumbre do que é realmente a espiritualidade, né? E como que Krishna age e como que a gente não pode julgar os acontecimentos. A gente não tem capacidade de julgar os acontecimentos. A gente não está vendo tudo, a gente não está vendo quase nada, né? E o que dizer da transcendência, né? Não está vendo nem a lei do karma aqui, o porquê que está acontecendo tais coisas, a gente não consegue destrinchar. E para a gente, a lei do karma já é complicado demais. E a lei do karma se aplica só nesse mundo. Então, quando entra coisas espirituais, então fica muito além da nossa capacidade. E então a conclusão, chegando a hora, é, é que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando lida com os devotos, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E, então, inclusive, o Prabhupada fala nesse final do significado, né? Isso mostra também, além de todo esse envolvimento, de toda essa parte histórica e prática desse passatempo, né, para o retorno de Krishna, né, a saída de Krishna aqui do mundo, desse planeta e toda a dinastia. Então, esse passatempo tem todo esse motivo, mas também serve para um monte de outros motivos e muita coisa que pode aprender com ele. E uma das coisas, né, tem palestras, eu vi palestras só devotos só estudando as lições que a gente pode ter desse passatempo. E aqui nesse significado, o Prabhupada fala dessa questão de, logo no final, né, que a gente tem que ter muita atenção para não cometer ofensa aos pés de um devoto do Senhor. E o meu mestre espiritual, né, Hridayananda Das Goswami Acharyadeva, ele sempre fala que a gente tem que ter muito cuidado para não ofender os devotos e além disso, a gente tem que entender que a gente não sabe quem é devoto e quem não é devoto. Porque quando as escrituras falam de devoto, é devoto mesmo, né? E no final das contas, Chaitanya Mahaprabhu fala que todo mundo é um devoto. No final das contas, todo mundo é um devoto, ou vai ser um devoto. Só que, na realidade, todo mundo é um devoto, mas não manifestou ainda. Então a gente consegue ver externamente alguns que se manifestaram ou alguns que estão tentando se manifestar como devotos. Então, externamente, se apresentam como devotos, mas nem são ainda internamente, mas externamente então, eles se apresentam como devotos e essas pessoas é que a gente consegue ver, esse é devoto, esse não é devoto, é iniciado, esse não é iniciado. Mas na realidade, todo mundo pode ser um devoto, é só manifestar, porque todo mundo já é um devoto. Então todo mundo pode um dia se manifestar como devoto. Então a gente tem que ter cuidado para não ofender ninguém, a verdade é essa, né? Só os devotos, não ofender ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado né, em lidar. Esse é que caracteriza o devoto. O devoto é muito cuidadoso quando lida com as outras entidades vivas, para não causar irritação, não perturbar aquela entidade, o que dizer de causar sofrimento, causar dor. Então nem de perturbar e tentar lidar da maneira melhor possível para evitar
agitar a outra entidade viva. Então essa tem que ser a nossa atitude. Não querer imitar nenhum desses passatempos, nada disso. Porque isso tudo tem todas as suas razões por trás. E mesmo a gente tomando todo esse cuidado, a gente não vai ter nunca garantia. Porque se for o desejo de Cristo, a gente vai uma hora pisar na bola e vai sofrer as consequências. Então, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E esse bom sentimento em relação às outras entidades vivas, essa boa atitude, isso é que Cristo está vendo. E é isso que Ele quer da gente. Esse é o desejo de Cristo. Como mãe, como pai. Acredito que Krishna tem esse sentimento maternal, né, por todos. Não é só o sentimento paternal. O sentimento paternal, ele não é tão incondicional quanto o maternal, né? O amor maternal, ele é mais incondicional. Então Krishna nos ama de qualquer maneira, mas Ele quer que a gente, né, evolua, que a gente possa voltar para ter uma relação mais íntima com Ele, né? Mas agora estamos meio afastados, meio esquecidos. Então esses passatempos são todos para isso, para nos atrair para Ele. Então essa é uma das missões de Cristo, né? Não é só de matar os demônios, mas também paritranaya sadhunam. Mas também atrair os devotos, os sadhus, né? As pessoas que estão interessadas de voltar para Ele, Ele dá essa chance para que a gente se apegue mais a Ele. Então, conhecendo Cristo na vida dele, em todos esses passatempos, a gente vai cada vez se apegando mais a Cristo. Cristo vai se tornando cada vez mais uma realidade e vai tendo um significado maior para a gente. E aí, quando a gente medita com muito mais profundidade, porque a gente está falando o nome de uma pessoa, né? A gente medita repetindo esse Mahamantra, que são os nomes de Krishna, e quando a gente tem uma relação com Krishna, a gente faz essa ligação, a hora que a gente repete o nome daquela pessoa, aquele nome tem um significado, aquilo ali toca o nosso coração. É isso que a gente precisa. Tá bom? Eu vou parar aqui, vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Vamos ver aqui. Então, apesar do problema inicial aí. Então, Sérgio Paixão, o nosso amigo Sanatana Dharma, Hare Krishna, reverências, Marcos Hanuman, Vida Das, Hare Krishna. Então, Raul, sérias reverências. Obrigado. Vou passar para suas recomendações para Krishna Kula, para Boate, né? E mais. Tem um comentário aqui eles eram kshatriyas invencíveis, a única maneira deles saírem desse mundo seria matando uns aos outros. É isso aí. É isso aí. Obrigado pelo teu serviço. Hare Krishna. Então não tem nenhuma pergunta. Vamos encerrar aqui.